Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua terça-feira, dia 26 de agosto de 2025. É sempre um prazer recebê-los aqui conosco nesse bate-papo esportivo de muita qualidade. Vamos começar falando do CSA. O Azulão do Mutange decepcionou a sua torcida na noite de ontem e acabou sendo derrotado pela Ponte Preta aqui no estádio Repelé e praticamente deu adeus a qualquer chance de passar a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Com essa derrota do CSA de ontem, a realidade para o Azulão do Mutange nesse momento é lutar para não cair para a Série D na última rodada. Quem imaginou isso, né? O CSA que passou boa parte da Série C do Campeonato Brasileiro lutando nas primeiras posições, simplesmente desidratou nessa reta final e acabou aí não conseguindo ir para a última rodada dentro do G8 e, como eu disse, o que é pior, vai lutar na última rodada para não cair para a Série D do Campeonato Brasileiro, que seria uma tragédia para qualquer planejamento, se é que existiu ao longo desse ano de 2025 para o CSA, justo a principal competição, principal objetivo do clube, que era o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, parece, pelo que está acontecendo aí, pelos resultados de ontem, pela classificação da equipe, mas principalmente pelo pífio desempenho da equipe nas últimas rodadas, é um sonho que vai ter que ser adiado para 2026, caso o CSA não caia para a Série D. Ainda tem isso, tem que enfrentar essa última rodada, buscando todas as forças para não ser rebaixado. Fazer o seguinte, vamos ver os gols do jogo de ontem, Ponte Preta 2, CSA 1. Primeiro, a expulsão do Simon, jogador da Ponte Preta. O Nicolas já soltou ali pra gente acompanhar. Tá ali, uma saída de bola errada da equipe da Ponte, lembre. 18 minutos do primeiro tempo. Saída errada, a bola bateu no jogador da Ponte. O Ciel driblou o zagueiro, o Simon acabou sendo derrubado. O árbitro acertadamente, visto que o Simon era o último homem ali, acabou marcando a falta e expulsando. Foi só, 19 minutos ali no cronômetro, o CSA tinha um jogador a mais. Parecia que ia dar tudo certo para o CSA, mas é impressionante como as coisas não estão dando certo. E aí, contra-ataque mortal da Ponte Preta, segundo tempo, 12 minutos do segundo tempo, o Toró apostou corrida ali com o Islam, ganhou na velocidade, muito mais rápido que o Islam, e abriu o placar para a equipe da Ponte Preta, fazendo 1-0 naquele momento e deixando o estádio Repelé atônito, mudo, simplesmente em silêncio. Ninguém estava acreditando no que estava vendo aí, nesse contra-ataque rapidíssimo do Toró para cima do Islam, abrindo o placar para a Ponte Preta. E aí o outro zagueiro resolveu falhar, né? Falhou o Ilhan no primeiro momento. E aí a falha do outro zagueiro do CSA, o Matheus não, o nome dele eu vou dizer aqui rapidamente, Eduardo Biazos. Acabou cometendo a falta ali, pênalti na realidade dentro da área e também foi expulso. E aí o goleiro, simplesmente o goleiro da equipe da Ponte Preta, que passou aqui pelo CRB, né? Diogo Silva, bateu e fez 2-0 para a equipe da Ponte, 34 minutos do segundo tempo, praticamente fechando o placar. Mas aí o CSA ainda foi com tudo no abafa para tentar ver se pelo menos empatava o jogo. O Ciel ganhou ali de cabeça, no rebote do goleiro, o Robinho diminuiu, fechando o placar em 2-1 para a equipe da Ponte Preta e trazendo uma preocupação, um fim melancólico para o CSA aí na Série C do Campeonato Brasileiro. O torcedor que foi o Repelé ontem, se eu não me engano, mais de 8 mil torcedores estiveram presentes ontem para tentar empurrar e ajudar o CSA a conseguir, porque o CSA só dependia disso. Se o CSA consegue vencer a Ponte Preta ontem, o Azulão ia para a última rodada dentro do G8 e iria estar mais precisamente na 8ª posição, ia depender só das suas forças para conseguir avançar a próxima fase da Série C. Mas nada disso aconteceu, a equipe foi derrotada e a realidade é a luta contra o rebaixamento. A gente tem uma sonora aí com o técnico do CSA, Igor Magalhães, fazendo uma análise da partida de ontem. Vamos ver o que disse o comandante azulino. Acredito que no primeiro tempo nós tivemos as oportunidades para matar o jogo e não fomos competentes para poder executar. No segundo tempo, com o passar do tempo, achamos que ia fazer as coisas de qualquer jeito. E a única situações que eles tinham, que nós alertamos principalmente no intervalo, que era uma bola mais direta espetada. Aí fomos tentar apostar a corrida e fomos penalizados por uma situação de duas situações bem parecidas de transição e ganho de velocidade para poder eles ter a possibilidade de definir o placar. O comandante azulino também falou sobre a realidade do CSA do momento, que agora é a luta contra o rebaixamento. Vamos acompanhar. Nossa chance clara de classificação ela ficou muito remota.
A nossa realidade agora é brigar por uma situação de manutenção, né? Não adianta nada eu vir falar alguma coisa diferente, até porque nós acreditamos muito, a nossa energia foi para esse jogo hoje, porque a gente, desde a minha fala, foi sempre falando que era uma oportunidade para nos colocar em condição na última rodada. Nós não fomos felizes para isso, né? Nós tivemos as oportunidades, principalmente no primeiro tempo, não fomos felizes para poder concluir. Então nós temos que ter a sensatez do momento duro como esse e entender que o nosso cenário é de fazer o último jogo, principalmente o jogo, para nos condicionar, no mínimo, a manutenção. Tá aí a sonora com o técnico do CSA, Igor Magalhães. E assim, é muito triste para o torcedor do CSA acompanhar o que aconteceu com o CSA nessa reta final da temporada 2025. Um clube que deixou claro no começo do ano que parecia que seria um ano de 2025 de bons resultados para a equipe, de conseguir o tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O time começou muito bem o ano, se eu não me engano, com 10 partidas de vitórias seguidas, a maior sequência da história do clube, mas aí nos momentos cruciais, nos momentos em que o clube precisava demonstrar força, demonstrar que efetivamente vinha para brigar, ele sempre falhou. Aí a gente tira pela questão do Campeonato Alagoano, não conseguiu chegar à final do Alagoano, na Copa Alagoas também foi mal. Quando teve a chance na Copa do Nordeste de pela primeira vez chegar à final, quando enfrentou o Confiança, também falhou. E essa reta final da Série C é um negócio assim que não dá para explicar o que aconteceu com o clube, né? Time que vinha bem, de repente engatou uma sequência de resultados ruins, demitiu o Igor Magalhães, mudou de treinador, depois volta o Igor Magalhães. Então, assim, um planejamento completamente bagunçado, para não dizer outra palavra, da diretoria do clube. A Miriam Monte, que foi tão elogiada no ano passado, quando assumiu o CSA, numa situação catastrófica, e conseguiu reerguer o CSA e colocar o CSA forte nessa temporada 2025, com um elenco, com uma folha de pagamento, na realidade, alta, talvez uma das mais altas da Série C do Campeonato Brasileiro, e a equipe não conseguiu corresponder a todas as expectativas e vai terminar o ano aí de maneira melancólica. Vamos fazer o seguinte, coloca aí os resultados da penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Eu vou só fechar os jogos de ontem pra gente não perder tempo. São os dois últimos jogos ali, né? O Guarani venceu o Confiança por 1-0 e o CSA foi derrotado pela Ponte Preta por 2-1. Vou pedir pro Nicolas colocar na tela a classificação pra gente entender a situação do CSA. O CSA é o 14º colocado. Matematicamente ele ainda tem chance de entrar no G8 e terminar essa última rodada dentro do G8, porém tem que acontecer aí uma conjunção de fatores que sinceramente eu não acredito, né? Primeiro, todos que estão à frente do CSA terão que perder os seus jogos, inclusive, se eu não me engano, Ipiranga e Figueirense vão se enfrentar, e esse jogo tem que obrigatoriamente ser empate, só para vocês terem ideia de como é a situação do Azulão do Mutange. Então, todos que estão à frente têm que perder, enquanto o jogo entre Figueirense e Ipiranga tem que terminar empatado. E o CSA, obviamente, tem que ganhar do Brusque fora de casa para conseguir terminar no G8 ali. Então, primeiro que a gente, de verdade, pelo que o CSA vem apresentando, eu não acredito que o CSA sequer vai fazer a parte dele. Mas vamos ver agora para o outro lado, né? Que é a questão do rebaixamento, a possibilidade de rebaixamento. O CSA, para cair, ele precisa ser ultrapassado por 3 equipes e ele não pode ser ultrapassado nem pelo ABC, nem pelo Retrô, nem pela Tombense. Então, ou seja, o CSA, na pior das hipóteses, terminaria na 17ª posição, porém dentro da zona de rebaixamento, e estaria rebaixado caso termine na 17ª posição. Para isso acontecer, o Maringá, que está imediatamente atrás do CSA, precisa no mínimo empatar o seu jogo contra a equipe do Caxias. Eu sei que o Caxias é o líder, porém o Caxias já é o líder, já está com a primeira posição garantida, muito provavelmente deve colocar um time alternativo aí. Então existe a possibilidade sim do Maringá, com um empate, conseguindo esse empate pelo menos ultrapassar o CSA. A outra equipe que precisa ultrapassar o CSA é a equipe do Anápolis. No caso do Anápolis, o Anápolis vai jogar em casa contra o Botafogo da Paraíba. O Botafogo está lutando aí para entrar no G8, então é o jogo mais, vamos dizer, mais improvável de que aconteça. Não estou dizendo que não vai acontecer, mas é mais improvável porque a equipe do Anápolis, que está lutando para não cair, vai enfrentar o Botafogo, que está lutando para entrar no G8. Então a Anápolis tem que vencer o Botafogo, dessa forma a Anápolis ultrapassaria o CSA. E o último resultado que teria que acontecer para que o CSA terminasse na 17ª posição é a equipe do Itabaiana também ultrapassar o CSA. O Itabaiana vai jogar fora de casa contra o ABC, que já
praticamente está rebaixado, tem que ganhar do Itabaiana e torcer contra a equipe do Anápolis para poder a equipe do ABC conseguir escapar do rebaixamento. Então, para o bem do CSA, o Itabaiana não pode vencer a equipe do ABC. Então, Maringá, Anápolis e Itabaiana são as equipes que o torcedor do CSA tem que torcer contra nessa última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, ou pelo menos o CSA empatar o seu jogo. Se o CSA empatar o jogo dele com o Brusque, o CSA não corre mais nenhum risco de cair. Agora, se o CSA perder, ele tem que torcer contra essas três equipes, pelo menos um desses resultados não pode dar certo contra o CSA, porque senão o CSA termina caindo para a Série C, para a Série D, desculpa. Que situação do Azulão do Mutange, ninguém imaginaria que o CSA ia passar por isso nessa reta final de Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos agora falar de seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti fez a sua segunda convocação para os confrontos da seleção brasileira pelas eliminatórias, os dois últimos jogos pelas eliminatórias, e a convocação está aí na tela para a gente acompanhar. Goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza. Zagueiros Alexandro, Marquinhos, Fabrício Bruno e Gabriel Magalhães. Laterais Alexandro, Caio Henrique, Douglas Santos, Wesley e Wanderson. Meias, Andrei Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Joeliton e Paquetá. Atacantes, Luiz Henrique, Rafinha, Caio Jorge, Estevão, João Pedro, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Richarlison. Tem dois detalhes aí. Ontem tivemos partidas envolvendo jogadores que estão aí convocados e tivemos dois jogadores que se machucaram. O lateral Alexandro do Flamengo se machucou no jogo ontem contra a equipe do Vitória, na goleada do Flamengo por 8-0, e a gente não sabe se ele vai ser cortado. E outro jogador que se machucou ontem, que parece que esse efetivamente vai ser cortado, é o Joeliton Meia. Então, daquela lista grande que o técnico Carlo Ancelotti divulgou, ele vai ter que substituir de certeza o Joeliton e muito provavelmente também o Alexandre. Então, dessa convocação que vocês estão tendo na tela aí, duas mudanças muito provavelmente acontecerão. Vamos ver as novidades da convocação do técnico Carlo Ancelotti. Lembrando que não são novidades como convocados, né? Porque, por exemplo, Fabrício Bruno já foi convocado outras vezes. Mas assim, a primeira vez que o técnico Carlo Ancelotti está convocando esses jogadores que estão aí na tela. São 9 para a gente acompanhar. O Caio Henrique do Mônaco, o Douglas Santos do Zenit, o Fabrício Bruno do Cruzeiro, o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Joeliton do Newcastle, o Paquetá do West Ham, o João Pedro do Chelsea, o Caio Jorge do Cruzeiro e o Luiz Henrique do Zenit são os jogadores convocados pela primeira vez pelo técnico Carlo Ancelotti nessa convocação da seleção brasileira. E essa convocação para que serve? O nosso querido Nicolas vai colocar na tela aí pra gente acompanhar. Para os dois jogos finais da seleção brasileira pelas eliminatórias. Lembrando que a seleção brasileira já está classificada, fará esses dois jogos aí meio que cumprimento de tabela, e o técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção para esses dois jogos. Primeiro, no dia 4 de setembro, aqui no Maracanã, é uma quinta-feira, 9h30 da noite, o Brasil enfrenta a equipe do Chile. Depois, na terça-feira, dia 9 de setembro, às 8h30 da noite, no estádio municipal de El Alto, lá na Bolívia. O Brasil vai encarar a Bolívia lá, a mais de 5 mil metros de altitude. Não é brincadeira não, que a seleção brasileira vai enfrentar aí, jogando contra a Bolívia fora de casa. Então esses são os dois próximos compromissos da seleção brasileira, e a gente vai ficar na torcida pelo menos para ver um bom futebol, já que praticamente não vale nada esses jogos, porque a equipe, como eu disse, já está classificada. Vamos ver pelo menos se o desempenho da seleção brasileira saia contente. Coloca aí na tela a classificação das eliminatórias sul-americanas. A Argentina lidera com 35 pontos, o Equador é o segundo com 25, o terceiro é o Brasil também com 25 pontos, o Uruguai é o quarto com 25, o Paraguai é o quinto com 24, a Colômbia é a sexta com 22, Venezuela a sétima colocada com 18 pontos, oitava é a Bolívia com 17, o nono é o Peru com 12 e o lanterna é o Chile com 10 pontos somados até o momento. Tá aí a situação da seleção brasileira. Vamos ver, nessa data FIFA, como vai sair o novo, né? Nem tão novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Pra gente fechar rapidamente, vamos falar de Série B, para o torcedor do Galo que nos acompanha. Ontem nós tivemos dois jogos pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando, foram os dois jogos que fecharam essa 23ª rodada. O Nicolas colocou ali na tela só pra gente acompanhar. São os dois últimos jogos que vocês estão vendo aí. Lembrando que nessa rodada o CRB foi derrotado para o Atlético Paranaense por 1-0. E ontem nós tivemos dois jogos. O Botafogo de São Paulo venceu o Vila Nova por 2-0, enquanto o Avaí foi derrotado em casa pelo até então lanterna Amazonas por 2-1. Com essa vitória do Amazonas, o Amazonas saiu da lanterna da competição e colocou a equipe do Paysandu como lanterninha
da Série B do Campeonato Brasileiro. Classificação na tela pra gente ver se houve alguma alteração na classificação do CRB. Não houve, né? O CRB tá ali na 10ª posição com 31 pontos e continuou aí na mesma posição que iniciou a tabela. As 4 primeiras equipes, Goiás, Coritiba, Chapecoense e Criciúma. Dando sequência, Novo Horizontino, Remo, Vila Nova, Cuiabá, Avaí, CRB, Operário, Atlético Paranaense, Ferroviária, Atlético Goianiense, Atlético de Minas Gerais, Botafogo de São Paulo. E aí a zona de rebaixamento nesse momento, a equipe do Amazonas pulou da última para a 17ª posição com a vitória de ontem. Nesse momento é o 17º com 24 pontos, 18º Volta Redonda com 23, 19º América Mineiro com 22 pontos e o lanterna agora é a equipe do Paysandu com 21 pontos. É o próximo adversário do CRB aqui no estádio Repelé, a equipe do Paysandu, o novo lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Por hoje é só, meus amigos, um grande abraço a todos. Amanhã eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!